Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 234, vamos ler Jeremias 12 e 13, Ezequiel capítulos 41 e 42 e vamos rezar o... Não vamos... Ah, quer saber? Por que não? Vamos rezar os versículos 9 a 12 do capítulo 15 de Provérbios. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal, aí a gente vai aparecer para você todos os dias nesse ano e você não vai perder nenhum episódio. Enfim, é o dia 234, vamos ler Jeremias 12 e 13, Ezequiel 41 e 42, vamos continuar a ouvir sobre o templo e vamos rezar Provérbios capítulo 15, versículos de 9 a 12. O livro de Jeremias, capítulo 12. O problema da retribuição. Ainda que tu, Senhor, tenhas razão quando discuto contigo, quero propor-te um caso. Por que prosperam os perversos e os traidores vivem na paz? Tu os plantas, se enraizam, crescem, dão fruto. Sim, tu estás perto de seus lábios e longe de seu coração. Tu me examinas, Senhor, e me conheces. Tu sabes qual é minha atitude contigo. Afasta-os como a ovelhas de matança. Reserva-os para o dia do sacrifício. Até quando fará luto a terra e se esgotará a erva do campo? Pela maldade de seus habitantes, fogem os animais e as aves do céu, pois dizem, ele não vê nossas andanças. Se te cansas correndo com as crianças, como competirás com os cavalos? Mesmo que em terra tranquila te sintas seguro, que farás na mata do Jordão? Também teus irmãos e tua família são desleais para contigo. Também eles te caluniam pelas costas. Não confies, mesmo que te digam boas palavras. Renunciei à minha herança. Abandonei minha casa e renunciei à minha herança. Entreguei o amor de minha alma em mãos inimigas. Porque minha herança se voltara contra mim, rugindo como leão feroz. Por isso a detestei. Minha herança se havia tornado um leopardo, e os abutres giravam sobre ele. Vinde, feras selvagens, aproximai-vos para comer. Entre tantos pastores destroçaram minha vinha e pisotearam minha parte. Converteram minha porção escolhida em deserto desolado. Deixaram-na desolada, deserta. Que desolação! O país todo desolado, e ninguém se importava. Por todas as dunas da estepe chegaram bandoleiros, porque a espada do Senhor devora de ponta a ponta, e nenhum ser vivo fica incólume. Semearam trigo e colheram espinhos, ficaram cansados inutilmente. Que miséria de colheita, por causa da ardente ira do Senhor. Cada um a sua herança. Assim diz o Senhor a todos os habitantes maus que tocaram a herança que eu presenteei a meu povo Israel. Eu os arrancarei de seus campos, arrancarei daí os judaítas. Depois de arrancá-los, voltarei a compadecer-me deles e a levar cada um para sua terra e sua herança. E se aprenderem o costume do meu povo, de jurar por meu nome, pelo Senhor, como eles ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então se estabelecerão no meio do meu povo. Mas a nação que não obedecer, eu a arrancarei e a destruirei. Oráculo do Senhor. Capítulo 13. Cinturão de linho. O Senhor me ordenou. Vai, compra um cinturão de linho e coloca-o na cintura, sem que a água toque nele. Conforme a ordem do Senhor, comprei o cinturão e o pus na cintura. O Senhor me ordenou de novo. Pega o cinturão comprado que cingiste, vai ao rio Eufrates e esconde-o aí, nas fendas de um rochedo. Fui e o escondi no Eufrates, segundo a ordem do Senhor. Passados muitos dias, o Senhor me ordenou. Vai ao Eufrates e recolhe o cinturão que te mandei esconder. Fui ao Eufrates,
Cavei onde o havia escondido e recolhi o cinturão. Estava gasto e não servia mais para nada. Então o Senhor me dirigiu a palavra. Assim diz o Senhor: do mesmo modo, desgastarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Desse povo que se nega a me obedecer, que age obstinadamente, que segue deuses estrangeiros e lhes presta adoração. Serão como esse cinturão imprestável. Como o cinturão adere à cintura do homem, assim cingi a mim judaítas e israelitas, para que fossem meu povo, minha fama, minha glória e minha honra, oráculo do Senhor. Mas não obedeceram. O último prazo. Tu lhes dirás o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel: as vasilhas se enchem de vinho. Eles te responderão, como se não soubéssemos que as vasilhas se enchem de vinho. Tu lhes replicarás: assim diz o Senhor: eu mesmo encherei de embriaguez todos os habitantes do país, os reis que se sentam no trono de Davi, sacerdotes e profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os farei chocar-se uns com os outros, pais com filhos, oráculo do Senhor. Nem piedade, nem perdão, nem compaixão me impedirão de destruí-los. Ouvi, atenção, e não sejais soberbos, pois fala o Senhor. Confessai-vos diante do Senhor vosso Deus, antes que escureça, antes que tropecem vossos pés pelos montes e amei a luz, e se converta em trevas escuras a luz que esperais. E se não escutardes, chorarei às escondidas vossa soberba. Meus olhos se desfarão em lágrimas quando levarem o rebanho do Senhor. Dize ao rei e à rainha mãe: sentai no chão, porque caiu de vossa cabeça a coroa real. Os povoados do Neguebe estão cercados, ninguém rompe o cerco. Judá inteiro marcha para o desterro, sem faltar um sequer. Ergue a vista e olha-os vindo pelo norte. Onde está o rebanho que te confiaram? O que dirás quando te faltar a nata de tuas ovelhas, os que havias educado para te governarem? Não sentirás dores como a parturiente? E se perguntas por que te acontece tudo isso, por tuas muitas culpas te levantam as vestes e te violentam os tornozelos. Pode um etíope mudar de pele, ou uma pantera de pelo? Também vós. Podeis emendar-vos, habituados que sois ao mal. Eu os espalharei como palha arrebatada pelo vento da estepe. Esta é tua sorte, minha paga por tua rebelião, oráculo do Senhor. Porque me esqueceste, confiando na mentira. Também eu te levantarei as vestes pela frente, e se verá a tua vergonha. Teus adultérios, teus relinchos, teus pensamentos de fornicação. Sobre as colinas do campo vi tuas abominações. Ai de ti, Jerusalém, pois não te purificas. Até quando adiarás? O livro do profeta Jeremias, capítulo 41. Levou-me à nave do templo. As jambas mediam 3 metros de espessura. A entrada tinha 5 metros de bandeira. Os lados da entrada mediam 2 metros e meio. A nave media 20 metros de comprimento por 10 de largura. Penetrou no compartimento interno. As jambas da entrada mediam 1 metro. A entrada tinha 3 metros de bandeira. Os lados da entrada mediam 3 metros e meio. Este compartimento media 10 metros de comprimento por 10 de largura. Então me disse: este é o Santíssimo. A parede do templo media 3 metros de espessura. As coxias anexas que cingiam o templo mediam 2 metros de largura. As coxias estavam superpostas, formando 3 planos. A parede do templo tinha saliências nas quais se estribavam as vigas das coxias, que assim não eram encravadas na parede do templo. As coxias se tornavam mais largas à medida que se subia, pois a cada plano ganhavam espaço do muro do templo. Do plano inferior se podia subir ao intermediário e ao superior. O templo estava ladeado por um parapeito. As coxias anexas tinham mais de uma vara de alicerces. O parapeito media 3 metros. A parede externa das coxias anexas media 2 metros e meio de espessura.
Entre as coxias anexas ao templo e os blocos de salas havia um solar de 10 metros de largura ao redor do templo. As coxias anexas comunicavam com este solar por amplos postigos, um ao norte e outro ao sul. Este solar tinha uma parede de 2,5 metros de espessura. Contíguo a este recinto, pelo lado ocidental, levantava-se um pavilhão de 35 metros de largura por 45 de comprimento. A parede desse pavilhão media 2,5 metros de espessura. Comprimento total do templo, 50 metros. Comprimento do pavilhão, incluindo a espessura do muro e o recinto, 50 metros. Largura da fachada oriental do templo, incluindo o recinto, 50 metros. Largura do pavilhão contíguo ao recinto, pela parte de trás, 50 metros. A nave do templo e o vestíbulo eram revestidos de madeira. Os peitoris das janelas eram chapeados de madeira. A parede era guarnecida de madeira desde o solo até as janelas. Igualmente o reboco acima da porta. Nas paredes do Santíssimo e da nave havia painéis ornamentados com palmas e querubins alternando-se. Os querubins tinham 2 rostos, um rosto humano olhando para a palma de um lado e um rosto de leão olhando para a palma do outro lado. Todo o templo tinha essa ornamentação. Do piso até o reboco de cima da porta, toda a parede estava ornamentada com querubins e palmas. A porta da nave tinha jambas quadradas. Diante do santuário havia uma espécie de altar de madeira. Media 1,5 metros de altura por 1 de comprimento e 1 de largura. Tinha ângulos salientes. Sua base e sua parede eram de madeira. Disse-me: esta é a mesa que está na presença do Senhor. A porta da nave tinha 2 folhas. A porta do santuário tinha 2 folhas. As folhas dessas portas eram giratórias. Eram ornamentadas com querubins e palmas. Tinham a mesma ornamentação das paredes. Na fachada do vestíbulo havia um toldo de madeira. As paredes laterais do vestíbulo e o toldo estavam ornamentados com querubins e palmas. Capítulo 42. Fez-me sair para a parte setentrional do átrio externo e me conduziu a um bloco de sala situado diante do recinto e diante do pavilhão ao norte. Media 50 metros de comprimento por 25 de largura, pelo lado norte. Levantava-se entre o recinto interno de 10 metros e o parapeito do átrio externo. Tinha 3 galerias, uma sobre a outra. A fachada desse bloco dava para uma rua interna, de 5 metros de largura por 50 de comprimento. Esse bloco comunicava com a rua ao norte. As salas do piso superior eram menos amplas que as do piso inferior e intermediário, porque as galerias lhe roubavam o espaço. Com efeito, o bloco constava de 3 planos e não tinha colunas como as do átrio externo. Por isso estava escalonado, com entrantes nos pisos intermediário e superior. Um muro de 25 metros de comprimento separava esse bloco de salas do átrio externo. O bloco do átrio externo media 25 metros de comprimento. Esse bloco caía em frente do outro e media 50 metros. Do átrio externo, podia-se entrar nesse bloco de salas por uma porta que se abria ao leste, no começo do muro do átrio. Ao sul havia outro bloco gêmeo diante do recinto e do pavilhão. Na frente passava uma rua. Tinha o mesmo aspecto do bloco norte. Tinha o mesmo comprimento e largura. Tinha idênticos acessos e estrutura. Ao pé desse bloco, abria-se uma porta no começo do muro, pela parte oriental. Disse-me: as salas desses blocos, setentrional e meridional, colocadas diante do recinto, são sacristias. Nelas, os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão os manjares sagrados. Nelas depositarão a oblação sagrada e a oferta, o sacrifício expiatório e o penitencial, pois o lugar é sagrado. Os sacerdotes que entrarem aí não poderão sair do recinto santo para o átrio externo sem antes tirar as vestes com as quais oficiaram, pois são sagradas. Devem mudar de roupa antes de ir aonde está o povo. Quando terminou de medir o âmbito do templo, fez-me sair pela porta oriental e se pôs a medir o perímetro do templo. O lado oriental media 250 metros, medidos com a vara de medir. Passou para o lado setentrional,
que media 250 metros, medidos com a vara de medir. Passou para o lado meridional, que media 250 metros, medidos com a vara de medir. Passou para o lado ocidental, que media 250 metros, medidos com a vara de medir. Mediu-o pelos 4 lados. Circundava-o uma muralha de 250 metros de largura por 250 de comprimento, que separava o sagrado do profano. O livro de Provérbios, capítulo 15, versículos de 9 a 12. O Senhor detesta a conduta do perverso e ama a quem busca a justiça. Quem deixa a senda será corrigido. Quem odeia a repreensão morrerá. Inferno e abismo são evidentes a Deus, quanto mais o coração humano. O insolente não quer que o repreendam, e não se junta aos sensatos. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela bênção da tua palavra. Obrigado pela bênção de poder fazer parte dessa comunidade, de saber que existem pessoas rezando por nós, rezando conosco, pessoas que estão ouvindo a tua palavra. Todos nós que passamos por dificuldades, que erramos, porém que continuamos voltando aqui. Continuamos a permitir que tu fales conosco, continuamos a te dar permissão para conhecer nossos corações, e tu conheces. Tu falas conosco e tu conheces nossos corações, Senhor Deus. E mesmo em meio à nossa fraqueza, mesmo em meio aos nossos erros, mesmo quando falhamos em ser o tipo de homens e mulheres que tu criaste e resgataste para sermos, tu ainda nos chamas de volta para ti. Muito obrigado, Senhor. Toda a honra e toda a glória a ti. Que tu sejas amado não apenas pelos corações das outras pessoas, mas também pelos nossos corações. Que nossos corações sejam o tipo de corações que te amem da forma como mereces ser amado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai, ai, pessoal. Então, os provérbios que temos lido ultimamente falam muito dessa ideia de o tolo não quer ser corrigido, né? O nécio não aceita correção. E isso me lembra muito que, assim, isso é uma coisa chamada docilidade. E docilidade significa... Eu lembro quando eu fui missionário na América Central, logo depois de me formar na faculdade, e uma vez um dos padres estava falando sobre a virtude da docilidade. E eu lembro que vários dos nossos colegas professores estavam meio que relutantes com essa palavra. Eles pensavam, eu não quero ser dócil, pensando no sentido de que, como se fosse uma pessoa facilmente manipulável, né, sem opinião própria. E o padre, ao ver isso, ele explicou que a docilidade significa ser o tipo de pessoa que está aberta ao aprendizado. E faz sentido para os professores saberem disso, do valor de ter alunos dispostos a serem ensinados, né? Ao invés de alunos que acham que já sabem de tudo. E eu lembro que, para mim, mesmo sendo missionário na época, eu tinha na minha cabeça o quão importante era ter um coração dócil. De tipo, ok, Senhor Deus, o que quer que seja que tu precises me ensinar, eu quero que tu me ensines. Porque é disso que se trata a sabedoria. Sabedoria é estar disposto a aprender. Assim como diz aqui em Provérbios que o tolo odeia a correção, né? O tolo não quer ser ensinado. E a gente vê isso fazendo parte também das nossas leituras de Jeremias e Ezequiel, porque se trata do Senhor nos corrigindo, né, nos ensinando. E só se tivermos abertos a sermos corrigidos, podemos ajudar os outros. Por exemplo, vamos lá, nos capítulos 12 e 13 de Jeremias. E é muito interessante, porque eu acho o capítulo 12 lindo e o 13 meio estranho, mas já já a gente fala dele. No capítulo 12 de Jeremias, você tem essa ideia de... Ele fala, né? Tu me examinas, Senhor, e me conheces. Tu sabes qual é minha atitude contigo. Jeremias fala, né? Ele fala assim: afasta essas pessoas falsas daqui. Afasta essas pessoas falsas de Judá como ovelhas de matança. Tipo, leva elas embora, porque eu sei que o julgamento está vindo. Os babilônios estão vindo. Eles vão vir e destruir tudo, a menos que nos corrija, a menos que voltemos a ti. E daí ele diz também no versículo 5: se te cansas correndo com as crianças, como competirás com cavalos? E é mais uma daquelas lindas passagens que temos nesse livro que é poética e genial. Se te cansas correndo com as crianças, tipo, se você não aguenta nem correr com um ser humano, como correr com cavalos? E daí ele fala depois, né? Também teus irmãos e tua família são desleais para contigo. Também eles te caluniam pelas costas. Então tem essa ideia de reconhecer seus próprios limites. Como eu posso correr com cavalo se eu não sou nem o ser humano mais rápido? Eu não posso competir nem com outros humanos, que dirá com as obras do Senhor.
Tipo, pensa nas Olimpíadas, né? Você pode até ser bom em natação, mas quando você vê um atleta olímpico nadar, você vê que não dá pra competir. Assim, talvez tenham atletas aqui nessa comunidade também, talvez alguns até já participaram das Olimpíadas, mas mesmo se você for o melhor da sua categoria, você reconhece que não dá pra ser o melhor em todas. Nós temos essa limitação. E essa é uma das coisas que Jeremias está destacando, né? É disso que ele está reclamando pra Deus. E daí o Senhor responde ele e o Senhor diz lá no versículo 14: Eu os arrancarei de seus campos, arrancarei daí os judaítas. E, cara, essa é uma ótima notícia, ver essa mensagem de esperança aqui em Jeremias. Ele diz no versículo 15: E depois de arrancá-los, voltarei a compadecer-me deles e a levar cada um para a sua terra e sua herança. E é muito importante. E, nossa, cara, eu adoro essa parte. Ele continua e diz: e se aprenderem o costume do meu povo de jurar pelo meu nome, pelo Senhor, como eles ensinaram meu povo a jurar por Baal, então se estabelecerão no meio do meu povo. Então, de novo, ele diz que as pessoas estão jurando por Baal, né? Elas estão se voltando para deuses falsos. Porém, eu os trarei de volta, e eles aprenderão a rezar em meu nome. Eles aprenderão a andar em meus caminhos. Eles aprenderão a viver em meu nome. Então, em meio a essa tempestade de coisas que Jeremias está tendo que passar, temos essa gota de esperança, onde o Senhor diz: sim, é isso que vai acontecer. A destruição está a caminho. Porém, lembra, né, que Jeremias não tá, tipo, ele não tá chamando eles ao arrependimento. Porém, seu chamado é mais na ideia de preparem-se pro que tá vindo, né? Vai acontecer. Tipo, se eles não quiserem voltar do jeito fácil, o jeito difícil já tá batendo na porta. E é isso que tá acontecendo. E eu tinha falado que o capítulo 13 é meio estranho. Então, lá fala de um cinturão de linho. E você pergunta, o que seria um cinturão de linho? Parece uma roupa íntima? Então, parece porque é. Pois é, o Senhor diz a Jeremias, né? Compra um cinturão de linho. Ou seja, pelo menos ele era novo, né? Ele vestiu uma roupa íntima nova. E daí o Senhor diz: vai ao Eufrates e esconde-o aí, nas fendas de um rochedo. E tipo, basicamente deixa ele apodrecendo lá. Daí depois volta e pega ele de volta. E o Senhor diz: essa é a casa de Judá. Ele continua no versículo 11. Como o cinto adere à cintura do homem, assim cingia a mim judaítas e israelitas para que fossem meu povo, minha glória e minha fama, mas não obedeceram. E, Deus está falando aqui que o povo de Israel se tornou uma roupa íntima, uma cueca usada e desgastada. E essa parte pode me chamar de quinta série, mas acho que essa é uma das minhas comparações favoritas em toda a Bíblia. Sei lá, meu humor é da quinta série mesmo, vocês já devem ter notado. Ai, ai, mas é realmente uma boa comparação, nos faz entender a profundidade da situação, né? Agora, por último, no final do capítulo 13, o Senhor deixa bem claro no versículo 15. Ele diz: ouvi, atenção, e não sejais soberbos, pois fala o Senhor. Confessai-vos diante do Senhor vosso Deus, antes que escureça, antes que tropecem vossos pés pelos montes e à meia luz, e se converta em trevas escuras a luz que esperais. E nossa, cara, esse aviso, né, de voltar ao Senhor enquanto ainda dá tempo. E você vê isso e pode pensar, cara, mas por que eles não voltam e se convertem de uma vez? Mas e nós? Somos tão diferentes assim? A gente tem que parar e refletir, dizer tipo, peraí, talvez eu precise voltar ao Senhor. Talvez seja isso que Ele esteja me pedindo agora. Será que tem algum aspecto, alguma área da minha vida que o Senhor está pedindo para eu refletir sobre e voltar a Ele? Alguma parte da minha vida em que Ele está dizendo: ei, volta para casa. Você tem se afastado de mim nesse ponto e eu sei o que você tem passado, mas deixa eu te ajudar. Volta para mim. E essa é uma das bênçãos que recebemos por mergulhar profundamente nessa parte dos profetas, né? Que a gente pode entender todo o contexto, por exemplo, de Ezequiel tendo essa visão do templo, onde Jerusalém já foi destruída, de Jeremias, onde Jerusalém ainda está de pé, e ele está avisando as pessoas sobre o que vai acontecer, mas também de ler, ouvir essas mensagens e refletir, permitir que o Senhor fale conosco através dos profetas e pensar em qual área da minha vida Deus está me pedindo para entregar meu coração a Ele. Em qual aspecto da minha vida Ele está me chamando a pertencer a Ele, a dizer: ok, Senhor Deus, eu pertenço a Ti hoje e para todo sempre. E essas são as grandes perguntas que eu faço para mim mesmo hoje e encorajo todos a se perguntarem também. Enquanto ouvimos a palavra do Senhor e pedimos a Ele para convencer nossos corações e nos trazer de volta para casa. Estou rezando por você, por favor reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.